Na última aula, nós resolvemos potências da equação de Bessa e achamos uma solução que é a equação é zero e nós achamos a seguinte solução: y1 de x igual a x elevado a i soma para r de 0 a infinito de a para 2r x elevado a 2r, onde, ou explicitando o A2R, isso ficava assim: x a 0 soma para r de 0 a infinito menos 1 elevado a r x a 2r sobre 2 elevado a 2r r fatorial r mais mi r mais mi menos 1 até 1 mais mi. Bom, esse mi é esse parâmetro aqui em cima. Então isso está associado a certas funções que se chamam funções de Bessel, j infinito de x, mas isso requer uma definição do que seja o A0 para fixar o valor. Essa definição aí, quer dizer, o A0 que se toma pode ser tomado por várias razões, né? Nós vamos tomar simplesmente o A0 histórico, aquele que o Bessel tomou. E bom, nós explicitamos o caso em que μ igual a 0 e tomamos com Bessel A0 igual a 1, obtendo então a função J0 de x é igual a soma para r de 0 a infinito de menos 1 elevado a r x a 2r sobre 2 elevado a 2r r fatorial ao quadrado. Mas é claro que dessa expressão aqui saem muitas outras de Bessel para qualquer nível. E mais ainda, essa solução foi tomada na equação inicial, escolhendo S igual a μ. Existe ainda a possibilidade de S ser igual a menos μ. Como essa é uma equação de segunda ordem, se eu tiver duas soluções linearmente independentes, uma combinação linear delas é a solução geral, né? Frequentemente a gente está interessado na solução geral da equação, mas em muitos casos a gente, por exemplo, nas aplicações da física,
a gente já tem suficiente informação sobre o sistema para não necessitar realmente da solução geral. Mas a gente quer, por exemplo, a solução que é regular em x igual a zero, quer dizer, que não é infinito em x igual a zero, coisa desse tipo. Isso já resolve, digamos, metade do problema. Quer dizer, você tem que escolher a solução que tem essa propriedade. Então, não é estritamente necessário sempre ter a solução geral. Mas a solução matemática do problema consiste em escrever a solução geral. Ocorre que, se eu colocar S igual a menos ni e refizer reaplicar essa técnica que eu usei para calcular a solução para S igual a ni, eu vou obter não outra solução, mas a mesma, com um coeficiente diferente, quer dizer, não é uma solução independente. Bom, esse é o problema com esse método qual é o nome dele? Frobenius. Eu não estou menosprezando o Frobenius, é a minha memória que é ruim mesmo. Outro dia eu esqueci o nome da minha filha. Esse é um ponto singular. X igual a zero é um ponto singular regular. Então o método ainda se aplica, mas não é garantido que ele dê as duas soluções. Um ponto ordinário, a gente sempre consegue obter as duas soluções por esse método. Mas o ponto singular regular, sempre existe uma, às vezes duas. Não há uma regra muito estabelecida se a gente permanece no plano real. Essa teoria, na realidade, digamos assim, o que nós fazemos aqui é a projeção no eixo real de uma teoria mais geral que se passa no campo complexo, e aí é muito mais elegante. Bem, isso tudo para dizer que nós vamos estudar as soluções dessa equação de uma forma completa, mas não usando essa técnica de Frobenius, mas usando uma outra técnica que é mais poderosa, chamada técnica das representações integrais. Quer dizer, nós vamos obter soluções não como séries infinitas, mas como integrais ao longo de certos contornos. E não só os resultados se apresentam de uma forma mais cômoda de utilização, mas também o manuseio é mais fácil. Você consegue demonstrar relações entre as várias soluções de uma forma muito mais elegante e simples, simplesmente quase que olhando a relação entre os contornos de integração que aparecem nas expressões. Bom, mas antes de chegar lá, nós vamos primeiro mostrar que essa série converge. E é óbvio que ela converge, né? Senão o Bessel não seria um homem tão famoso, mas esse argumento não vale. E, em segundo lugar, nós vamos, depois de demonstrar a convergência dessa série, nós vamos fazer uma outra aplicação do método de Frobenius, de espírito diferente, e que é a forma como ele é realmente usado mais frequentemente em física. Vamos resolver um problema de mecânica quântica usando o método de Frobenius para exibir o tipo de situação em que ele é usado mais frequentemente. Onde é que ele sobreviveu na física? Bom, a demonstração de que essa série converge é muito simples. Bom, o Rafael não está aí agora, ele acorda à tarde. Ele diz, pô, isso tem que convergir, tem um fatorial ao quadrado no denominador, né? Esse é o típico argumento do físico, né? Em geral dá certo, mas a gente precisa seguir as regras, né? A questão é essa, usando o critério da raiz, né? Aqui nós temos o termo genérico da série é A2n x elevado a 2n. Né? E nós temos que calcular o limite. Vamos botar R aqui para
ficar mais semelhante ao que nós temos, limite para R tendendo a infinito da razão A 2R mais 2 x 2R mais 2 sobre A 2R x a 2R. Tá? Esses são dois termos consecutivos da série, né? Porque os índices vão de 2, pulam de 2 em 2. Né? Então, se isso aqui vai dar um certo R. Se R for menor do que 1, a série é convergente. Se R for maior do que 1, ela é divergente. E se R for igual a 1, nós temos que usar outro método. Porque não existem séries que sejam tanto convergentes quanto divergentes. Bom, esse cálculo é muito simples, né? Nós temos A 2R mais 2, tem a relação de recorrência aqui, facilita o... menos A 2R sobre 2 R mais 1, 2 R mais 1, mais... bom, mas seria 2S, que no caso é 0. Então, 2S é mais 1. Então, bom, x elevado a 2R mais 2 sobre x elevado a 2R, obviamente é módulo de x2, né? E a 2R mais 2 sobre a 2R é então menos a 2R sobre 2R mais 1. É isso mesmo? É. 4R mais 1 ao quadrado, A2R, né? Portanto é 1 sobre 4R mais 1 ao quadrado. Né? Consequentemente, A 2R mais 2, x 2R mais 2 sobre A 2R x a 2R vai ser igual a x2 sobre 4R mais 1 ao quadrado. Para qualquer x, o limite para R tendendo a infinito disso é 0. Né? Então, limite R tendendo a infinito de A 2R mais 2 x a 2R mais 2 sobre A 2R x a 2R, limite é 0 para qualquer x. Então, é um R menor do que 1, ela é convergente para qualquer x. Além disso, se eu tomo qualquer intervalo, por exemplo, x entre menos A e A, né? Essa série é majorada pela série em que eu coloco A no lugar de x nas potências. Então, que é uma série de termos constantes. Então, para qualquer intervalo de A,
ela, além de ser convergente e absolutamente convergente, porque eu calculei o módulo do coeficiente, ela é uniformemente convergente também em qualquer intervalo. Então, bom, é o ideal. Isso significa que a gente pode daí concluir que a função de Bessel tem as propriedades que os termos da série têm, né? É uma série de funções, né? As funções são as mais simples possíveis, são potências de x. Então, uma série que converge uniformemente e é feita de funções contínuas, a soma é uma função contínua, diferenciáveis, a soma é uma função diferenciável. Então, daí segue que essa função J0 de x é uma função contínua e diferenciável de x. Bom, na realidade, esses resultados podem ser obtidos diretamente dos teoremas de existência das equações diferenciais, mas esses teoremas de existência são sofisticados. A demonstração no fundo, a demonstração consiste em construir uma série mais genérica e provar todas essas convergências em nível genérico. Bom, agora vamos fazer uma aplicação do método de Frobenius de natureza diferente, mas que é aquela que realmente, para físicos, aquela que a gente vai encontrar na vida. Aqui um exercício do livro da Dona Carmen, o exercício 2 do capítulo 2. Exercício 2 diz o seguinte: resolva a equação diferencial de Hermite y duas linhas menos 2x y' mais 2 alfa y igual a 0 menos infinito menor do que x menor. Essa é uma maneira curiosa de dizer para qualquer x, né? E pelo método de Frobenius, em torno do pior ponto possível. Essa equação não tem pontos ruins, então qualquer um serve, né? X igual a 0. E selecione alfa convenientemente de modo a converter uma das séries em um polinômio. Um físico hardcore, ele não vai entender essa última passagem. Converter uma das séries em um polinômio. Os físicos tratam qualquer série como se fosse um polinômio. Que história é essa? Não é polinômio. Bom, aqui tem umas coisas a explicar. Primeiro, esse aqui é a marca registrada, tem um Rzinho aqui.
Então nós não podemos usar essa equação sem pagar royalties para o Messier Hermite. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir essa equação, que é livre, tem royalties, por essa aqui. Mais lambda menos 1 y igual a 0. Isso naturalmente é mentira. O Hermite já morreu há muito tempo para ter direito sobre essa equação, de fato nunca teve, né? Quem foi esse Hermite? Primeiro, né? Não estamos tratando com esse Charles Hermite. Charles Hermite foi um grande matemático francês do século XIX. Tem uma característica peculiar. Ele nunca foi, ao contrário de todos os seus colegas, professor universitário. Ele foi sempre professor de colégio. E, no entanto, foi um dos maiores matemáticos dessa época. Quando vocês estudaram álgebra linear, vocês estudaram matrizes hermitianas. E vão estudar operadores hermitianos, que são vitais na mecânica quântica, são aqueles operadores que podem corresponder a quantidades físicas observáveis. Ele fez uma obra matemática de extrema importância. Essa equação de Hermite vai introduzir os polinômios de Hermite, que é um conjunto de polinômios da família dos polinômios ortogonais e que, curiosamente, é extremamente importante na mecânica quântica. Mas ela foi desenvolvida por Hermite como uma possível maneira, uma generalização das séries de Fourier. Quer dizer, você tem uma função quase qualquer, pode ser expandida, periódica, né? Pode ser expandida em série de Fourier. Se não for periódica, pode ser expandida em integral de Fourier. É quase qualquer, quer dizer, é difícil você inventar uma função que não possa ser expandida numa dessas duas formas. Mas existem. Por outro lado, essa não é sempre a expansão mais cômoda, né? Então, na esteira, né, da grande obra de Fourier, surgiram outras maneiras de expandir funções, né? Isso é um capítulo da matemática que se chamava expansões em séries de funções arbitrárias. Hoje em dia não pode mais se chamar de funções arbitrárias, porque o conceito de funções na matemática de hoje é tão vasto que a função arbitrária inclui as coisas mais estranhas, que não pode ser expandidas em coisa nenhuma. Mas naquela época a função era uma coisa que podia ser desenhada. A função podia ter um gráfico desenhável, era suposto já ser suficientemente geral para cobrir todos os casos. E esse ramo da matemática teve um grande desenvolvimento e teve uma história interessante, que é uma história que não é excepcional. Ela foi se ramificando, né? Quer dizer, as pessoas iam descobrindo novas funções nas quais funções arbitrárias, entre aspas, podiam ser expandidas. Por exemplo, senos e cossenos, polinômios de Hermite, polinômios de Legendre, polinômios de Chebyshev, polinômios de Gegenbauer. Existem uns outros ainda, os nomes vão ficando complicados demais. E aí apareceu Hilbert, que viu a unidade de todas essas coisas e percebeu que isso aí não era outra coisa senão expansões de certos tipos de funções numa base de um espaço vetorial. E ele introduziu então esse espaço vetorial de dimensão infinita, que congregava, né, todas essas expansões, né,
no conceito de simplesmente componentes de uma função numa certa base, né? Isso são os famosos espaços de Hilbert e são hoje em dia a linguagem adotada pelos matemáticos para tratar esse tipo de problema, que é o que se faz em Física Matemática 3. Em Física Matemática 3 existe essa como dizer, essa aglutinação de todas essas técnicas variáveis numa única e abstrata maneira de fazer essas expansões, que é procurar uma base adequada do espaço de Hilbert. E os operadores que agem sobre os vetores desse espaço de Hilbert, particularmente importantes, são os tais operadores hermitianos. Aí de novo Charles Hermite chegando a uma contribuição importante. Bem, então, uma vez que o copyright dessa equação já está vencido, eu poderia usá-la como ela está lá mesmo. Mas eu resolvi escrever o parâmetro, né? O que é que essa equação tem de especial? Ela tem um parâmetro aqui. Se alfa não é uma variável, nem uma função, é um número. E eu resolvi escrever esse número, denotar esse número, em vez de por 2 alfa, por lambda menos 1. Isso é porque eu vou fazer um exemplo de aplicação na mecânica quântica e aí fica mais limpo feito dessa maneira. Mas isso é perfeitamente equivalente, né? Esse 2 alfa não quer dizer nem que isso aqui é um número par, porque alfa pode ser fracionário. Então, lambda menos 1 também não restringe de nenhuma forma, de maneira que é uma parametrização equivalente. Só que o resultado fica um pouquinho melhor se eu usar essa. Bom, então agora eu vou apresentar um problema de mecânica quântica que vai cair, que é tal que a gente vai cair numa equação desse tipo. Aliás, exatamente nesta equação. É o problema do oscilador harmônico. Na mecânica quântica. O oscilador harmônico é um velho favorito da física, né? A gente estuda o oscilador harmônico desde o ensino médio, né? Por quê? Bom, os mais cínicos diriam imediatamente porque a gente sabe resolver. Isso tem uma quantidade de verdade enorme nesse fato. Mas o que é mais interessante é que existem outras razões completamente diferentes que fazem que o oscilador harmônico seja extremamente importante, né? Bom, ele é o segundo mais popular, né? O sistema mais popular que a gente estuda é a partícula livre, né? A partícula livre foi realmente criada para fins didáticos. Mas logo depois da partícula livre, provavelmente o oscilador harmônico é o mais usado. Bom, os osciladores harmônicos são muito importantes, além da comodidade de a gente poder resolvê-los exatamente. Existe aquele resultado que vocês conhecem, que qualquer sistema em equilíbrio, se é levemente alterado, ele oscila harmonicamente em torno das condições de equilíbrio. Esse é um resultado muito geral. Então, se você conhece tudo sobre o oscilador harmônico, você conhece tudo sobre o que acontece com um sistema quando ele é ligeiramente desviado do equilíbrio. E vocês podem dizer, bom, isso é um problema que interessa a engenheiros só, né? Porque imagine um prédio que, se você de repente mudasse de posição rapidamente, desabasse. Até existe, mas não são proibidos. Então o prédio não desaba porque o que ele faz é que ele começa a oscilar em torno da posição de equilíbrio. As pessoas ficam apavoradas com esse fato, mas isso é bom. A alternativa seria muito pior se não oscilasse. Quando vocês atravessam a ponte aí
do Pinheiros, né? Quando o trânsito está pesado, lá no meio da ponte, vocês veem que a ponte faz assim, né? E todo mundo fica assustado, eles até descem do carro, mas na realidade isso é um bem, né? Se ela não fizesse isso, ela rachava. É uma maneira de dissipar a energia. Então o oscilador harmônico está em tudo, né? E ele, além disso, tem essa cortesia de que a gente consegue resolver exatamente. Na mecânica quântica, esse problema, essa propriedade, né, de ímpar, né, do oscilador harmônico, que ele descreve que acontece com um sistema ligeiramente disturbado em toda a sua posição de equilíbrio, é geral, se estende para a mecânica quântica, se estende para a teoria quântica de campos, tudo. Isso estende o interesse do oscilador harmônico para todas essas áreas também. Bom, aqui eu vou resolver um problema de mecânica quântica sem ter tido um curso de mecânica quântica, né? Então eu vou fazer como se fosse um problema, obviamente não vou supor que vocês tenham tido um curso de mecânica quântica, mas só algumas ideias que vou, em cada caso, explicar a razão do que eu estou fazendo. O problema é o seguinte: o oscilador harmônico. O que é um oscilador harmônico na mecânica quântica, né? Será que a gente pega uma mola e vai diminuindo até ela ficar com 10 a menos 8 de centímetros? Isso é um oscilador harmônico quântico? Pô, isso é um oscilador harmônico quântico, mas não precisa isso. Existem outros osciladores harmônicos quânticos mais baratos. O oscilador harmônico quântico é simplesmente um sistema unidimensional um movimento unidimensional de um sistema de massa m com uma energia potencial U igual a meio de Kx2, K maior que zero, e x é a posição a partir da origem. É um movimento ao longo desse... Enfim, um movimento, o análogo quântico de um oscilador harmônico clássico. Tá? Mas a mecânica quântica, o que ela precisa saber, ela caracteriza um sistema por esses dados aqui: a massa, né? Quantas dimensões vão estar envolvidas no problema e qual é a energia potencial. É isso que ela faz, né? Na mecânica clássica é um pouco diferente, né? Você precisa saber quantas são as dimensões, qual é a massa e qual é a força que age para você aplicar a lei de Newton, né? Na mecânica quântica, o ingrediente pedido é a energia potencial. E o que a gente quer são os estados estacionários. Os estados estacionários do sistema. Isso é uma novidade. É um negócio da mecânica quântica. Estados estacionários são estados, como o nome sugere, eles permanecem sempre como estão. São o análogo a sistemas parados na física clássica. Mas, na realidade, a descrição é um pouco diferente. E na mecânica quântica, um sistema, tudo que se sabe sobre um sistema é descrito por uma função x e t chamada função de onda do sistema, que deve ser determinada uma vez conhecidos esses dados aqui. E a equação, seu análogo à equação de Newton, é a equação de Schrödinger. Para estados estacionários, ela tem uma forma
mais simples, que é eu vou explicar. A função de onda descreve, ela essencialmente, ela contém toda a informação possível sobre o sistema, em particular o quadrado de módulo vezes dx me diz qual é a probabilidade de que a partícula, né, a partícula de massa m, no instante t, esteja entre x e x mais dx. Esse x é esse aqui, né? E o dx é esse aqui. Então, se essa quantidade aqui tem um valor, bom, naturalmente probabilidades variam entre 0 e 1, né? Então, se para um determinado x a função de onda for 0, né, a probabilidade de a partícula estar num dx em torno de 0 é 0. Né? E se ela for um número grande, perto de 1, né, há uma alta probabilidade dela estar ali. Essas probabilidades dependem do tempo, né? Por isso que eu falei, num determinado instante. Os estados estacionários são os estados em que a função fatora numa função, esses detalhes aqui não interessam, elas fatoram numa função só de x vezes uma exponencial imaginária do tempo, de maneiras que o módulo de psi de xt, que é aquilo que aparece no cálculo da probabilidade de posição, é dado simplesmente pelo módulo de psi de x, porque isso aqui tem módulo 1, certo? Ou seja, os estados estacionários são aqueles em que a distribuição de probabilidades do sistema independe do tempo. Está sempre, tem sempre a mesma probabilidade de eu encontrar a partícula em cada possível trecho da região ocupada por ela. Ocorre que a natureza tem muitos sistemas que têm essa propriedade, né? Por exemplo, os átomos. Os átomos, se a gente olha para eles, né, eles estão ali, não ficam mudando de forma e espontaneamente. Eles permanecem, a não ser que a gente sacuda muito fortemente, ou boia no LHC, né? Eles permanecem como são, né? Então seria uma complicação à vida, né? Imagina aquela garrafa de água mineral ali, se os átomos começassem a mudar a toda hora, né? A água onde é que ia parar? E o que é que ia parar? Não seria mais nem água, né? Então os estados estacionários são muito importantes, eles não são os únicos estados, tá? Existem mudanças também na mecânica quântica. Mas a estrutura da matéria, por exemplo, é construída em cima de objetos que normalmente estão em estados estacionários. Estados essencialmente independentes do tempo. E para esses estados, a equação de Schrödinger se simplifica e tem essa forma aqui. Tá? Bom, isso tudo aqui, a mecânica quântica, é um curso de mecânica quântica dado em 3 minutos e meio. Tá? Naturalmente não pode ser muito profundo. Mas o curso de mecânica quântica o curso de mecânica quântica correto mesmo, leva 30 anos. Levaria mais, né? Depois de 30 anos a gente começa a envelhecer e não aprende mais nada. Bom, mas isso aqui, você considera tudo isso como axiomas. Tá? Eu quero só chegar na equação para mostrar como é que entra essas técnicas no estudo de um problema de mecânica quântica.
Então, isso aqui, né, uma vez que psi é a função de onda, por causa do estado estacionário, é uma função só de x, é uma equação diferencial ordinária. Uma equação diferencial ordinária de maneiras que, em princípio, é de segunda ordem, linear, né? A incógnita é o psi. Né? Se vocês puserem y aqui no lugar do psi, é uma equação daquele tipo lá. Né? Não de Bessel, mas tipo geral. Né? Uma equação de segunda ordem, tem a incógnita em todos os termos, né? E sempre na potência 1. Ou seja, é uma equação de segunda ordem linear a coeficientes não constantes. O de x não é constante. Esse E é um parâmetro a determinar, no caso da mecânica quântica, a energia do sistema. E essa equação, resolver essa equação na mecânica quântica, é determinar os pares psi e E, que são soluções da equação e que satisfazem condições de contorno físicas que o problema requeira. Né? E quais são essas condições? No nosso caso são muito simples, é que o sistema seja confinado numa certa região, quer dizer, ele não vá ao infinito. Né? Para ser o análogo de um oscilador harmônico, uma mola, ela vai até onde a mola estica e não vai além. E se ela vai, a gente não chama mais de oscilador harmônico, né? Rompeu a mola. E, bom, essa equação, assim, sem dizer mais nada, ela tem soluções desse tipo, mas tem soluções de outros tipos também. Soluções em que a partícula tem probabilidade maior de ir para o infinito do que de ficar no infinito. Essas que ela tem probabilidade maior de ir para o infinito, não é o que a gente quer caracterizar como oscilador harmônico. Nós queremos um sistema que seja próximo ao oscilador harmônico clássico. Então, a condição de contorno que a gente põe sobre o psi é que ele tenda a zero no infinito com uma certa rapidez, para que ele seja um sistema essencialmente localizado no espaço. Bem, isso vai acarretar que as energias não podem ter qualquer valor, mas são os famosos níveis de energia vão aparecer, quer dizer, um espectro discreto dos valores da energia. Sempre essas coisas estão associadas. Na mecânica quântica existem sistemas em que a energia varia continuamente, quer dizer, ela pode ter qualquer valor entre dois valores dados. Mas existem outros em que isso não acontece, só pode ter alguns valores num certo intervalo. Esses sistemas de espectro discreto, que tem só alguns valores da energia num certo intervalo, devem essa propriedade sempre ao fato de eles serem localizados. Os sistemas têm que ficar confinados numa certa região. Os sistemas que podem ir ao infinito, eles têm espectro contínuo. Então, uma condição de contorno física é essa, que o sistema tem probabilidade zero de ir para o infinito. Bem, então, isso são os requisitos da mecânica quântica para esse problema. Agora nós temos uma dificuldade. Deixa eu escrever de novo aquela equação. Menos H2 sobre 2n d2 psi dx2 mais meio de kx2, já estou pondo explicitamente aqui a energia, igual aí psi de x. E eu quero expandir essa equação, usar o método de Frobenius para achar soluções dessa equação. Então, o primeiro problema que se põe é o seguinte: quando eu for escrever uma coisa desse tipo, psi de x igual a soma para n de 0 a infinito de an x n,
Tá? Isso aqui é complicado, porque x aqui não é uma variável matemática, simplesmente, um número real, né? Simplesmente. Mas é um comprimento. É um comprimento. Se é um comprimento, ele tem uma dimensão, né? Então, x tem a dimensão de comprimento, x ao quadrado é uma área, x ao cubo é um volume, x a 4 sei lá que diabo é. Quer dizer, uma série de potências de uma coisa dimensional é um inferno, né? Porque é evidente que essas mudanças de dimensão têm que ser compensadas pelos coeficientes. Então esses coeficientes vão ser uma confusão monumental, né? Quer dizer, você não vai ter relações simples entre dois coeficientes, porque você tem que, na passagem de um coeficiente para o outro, dar conta do fato de que as duas potências de x envolvidas têm dimensões físicas diferentes. Então esse é um problema que nós temos que resolver, né? E a questão é, o primeiro passo então é reescrever essa equação de forma, em termos de uma variável adimensional, né? Isso não é difícil de fazer, mas também não é trivial. Então eu vou mostrar, cada caso é um caso, eu vou mostrar como é que se faz aqui. Eu vou introduzir novas variáveis que são as seguintes. U é igual a mk sobre H2 a 1/4 x. E lambda é igual a 2e sobre h cortado ômega. Esse ômega, por sua vez, é raiz de k sobre e, né? Esse ômega é velho conhecido do oscilador harmônico clássico. E eu vou mostrar que, em termos desse u, né, a gente pode fazer a expansão de maneira mais simples. Ou seja, eu vou mostrar que esse u é adimensional e vou reescrever a equação diferencial, que é na variável x, nesta nova variável u. Tá? Então vamos ver. A dimensão desse u, né, a gente denota assim, ou pelo menos se denotava assim há 40 anos atrás, não me lembro mais, não sigo os progressos da análise dimensional, né? Nós vamos olhar as dimensões. Nós temos várias quantidades que têm dimensões diferentes aqui, né? O m é o mais fácil, né? A dimensão dele é dimensão de massa. O h cortado é erg vezes segundo. É energia vezes tempo. Isso é, a energia, em termos de comprimento, massa e tempo, é L2 M T menos 2, né? Vezes T dá L2 M T menos 1. Então a dimensão de H cortado é L2 M T menos 1. E K? Bom, meio de KX2, isso aí é uma energia potencial. Então, a dimensão de meio de KX2 é a dimensão de energia. L2 M T a menos 2. Né? Então, nós temos K vezes X2, que é a dimensão de L2, igual a L2 M T menos 2. Portanto, a dimensão de K
cancela esse daqui, é M T menos 2. Então, nós já temos tudo, né? Então, a dimensão de U é M, depois M T menos 2, e embaixo H ao quadrado, quer dizer, L4, M2, T menos 2, tudo isso a 1/4, né? Vezes X, que é L, né? Então isso dá, esse M2 cancela com esses M's, esse T menos 2 cancela com esses M's, 1 sobre L² elevado a 1/4 é 1 sobre L, então fica L sobre L, portanto a dimensão de U é 0, é adimensional. Bom, então se eu reescrevê-la em termos de U, eu posso fazer mais facilmente as expansões em série de potência. Como é que eu faço essa transformação? Bom, d dx é d du, é du dx, d du. Du dx a gente tira diretamente daqui. É igual a mk sobre H2 a 1/4 ddu. Então d2 dx2 é igual a, só repetir essa operação, mk sobre H2 a meio d2 du2. Então, aquela equação, vamos guardar essa equação, aquela equação lá, y duas linhas, menos 2x, y mais menos 1, y igual a 0. Então, o primeiro termo daquela equação diferencial lá, ele fica menos H2 sobre 2m depois d2 dx2 fica mk sobre H2 a meio d2 psi du2 mais o segundo termo é meio de K x2. X é H2 sobre mk elevado a 1/4 U, né? Então, x2 é H2 sobre mk
elevado a meio U2 psi de U. E o outro lado não tem nada a mudar. E psi. Esse termo aqui, ele vai dar o quê? Menos H2 sobre 2M, raiz de MK sobre H, que é menos H cortado sobre 2, raiz de MK sobre M, que é menos H cortado sobre 2, raiz de K sobre M. Ou seja, é menos H cortado ômega sobre 2. Então, esse primeiro termo é menos H cortado ômega sobre 2, D2 psi, DU2. E agora, aquele segundo termo é meio de K H sobre raiz de MK, que é meio de H raiz de K sobre M, que é também igual a H cortado ômega sobre 2. Então, o segundo termo também é mais H cortado ômega sobre 2, U2 psi. E, finalmente, é E psi. Agora eu multiplico tudo por 2 sobre H cortado ômega. Então, fica menos D2 psi DU2 mais U2 psi é igual a 2E sobre H cortado ômega psi. Mas 2E sobre H cortado ômega é o que eu tinha chamado de lambda. Então, a equação fica D2 psi DU2 mais U2 psi igual a lambda psi. Ou seja, D2 psi DU2 mais μ2 menos lambda psi igual a 0, né? Ou D2 psi dx2, DU2 mais lambda menos U2 psi é igual a 0. Então isso aqui é simplesmente, de novo, a equação de Schrödinger para estados estacionários, mas escrita em termos dessa variável adimensional U. Bom, ela não só a variável é adimensional, como a equação ficou muito mais simples, né? Ficou muito mais limpa. E, bom, precisa ver ainda que lambda é adimensional também, mas isso é fácil de ver porque E é uma energia, H cortado ômega, bom, para quem sabe mecânica quântica, ou pelo menos o trabalho do Einstein de efeito fotoelétrico, H cortado ômega é a energia do fóton. Então, assim, energia sobre energia também é adimensional. Pô, Tola, você está aí, não tinha visto você chegar. Ele já assistiu essa aula nas ciências moleculares. Bom,
Então agora nós temos uma equação em termos de uma variável dimensional. Quer dizer, nós transformamos uma equação cheia de física numa equação que está agora privilegiando a matemática, quer dizer, em termos de números reais, que a gente pode fazer com eles o que quiser, tudo em termos de quantidades adimensionais. Falta usar a condição de contorno, que é que esse psi deve tender a zero rapidamente no infinito. Quer dizer, aqui o infinito agora é u indo ao infinito, né? U é proporcional a x. X indo para o infinito quer dizer u indo para o infinito, né? Eu quero um oscilador harmônico parecido com o clássico, quer dizer, uma coisa que está contida numa certa região. Não quero um oscilador harmônico que você solta a bolinha, ela imediatamente vai para o infinito e... Isso existe, essa solução existe, mas não corresponde a nenhum sistema físico clássico. Bom, até corresponde, mas eu não conheço o nome dele. Não se chama oscilador harmônico. Não oscila. Bom, para fazer isso nós temos que usar aqui uma técnica que é de examinar o comportamento assintótico, isto é, para grande U, das soluções dessa equação. Isso é um ramo que chega a ser muito sofisticado, mas nós vamos fazer aqui um tratamento bem pedestre. E nós queremos alguma informação sobre como são as soluções desta equação para grandes valores de U, enormes valores de U, né? Pode ser anos-luz, né? Bom, U não tem dimensão, então é simplesmente um número grande, né? Por exemplo, se U for igual a 10 elevado a 10 elevado a 100, por exemplo, né? Como é que é o comportamento dessas soluções? O que é lambda? Lambda é um parâmetro que tem a razão entre a energia e H cotado ômega para sistemas microscópicos. É um número, sei lá, 10, 50, exagerando já. E, então, para U gigantesco, né, U's enormes, essa equação e a equação que eu obtenho simplesmente tomando U igual a zero, devem ter soluções próximas. Quer dizer, essa equação é diferente dessa, né? Ela tem soluções que são diferentes dessa. O que eu estou dizendo aqui, as soluções dessa equação para gigantescos valores de U devem tender às soluções desta equação para gigantescos valores de U. Porque a única diferença é um negócio que vai ficando cada vez menor quanto maior U. Essa é a ideia geral do problema. Então, para fins de saber qual é o comportamento da solução psi no infinito, eu posso usar essa equação mais simples. Bom, essa equação é uma equação d2 psi dx2 igual a du2, né? Igual a u2 psi, né? Ou pondo numa linguagem que a gente está mais acostumado, dy dx, d2y dx2 igual a x2 y, tá? Bom, essa equação não é difícil de resolver. Na realidade, o nosso fim é facílimo, a gente adivinha a solução facilmente. Eu vou mostrar que y igual a mais ou menos x2 sobre 2 é uma solução para grandes valores de x, para valores enormes de x. É só substituir para ver. dy dx é igual, vamos pegar um caso, por exemplo, menos e a menos x2 sobre 2, que é o caso que nos interessa. dy dx é o quê? É menos 2x sobre 2, ou menos x e a menos x2 sobre 2.
d2y dx2 é, derivando o x dá menos e a menos x2 sobre 2 menos x menos x e a menos x2 sobre 2. Ou seja, d2y dx2 me dá menos 1 mais x2 e a menos x2 sobre 2. Mas eu estou interessado só em valores gigantescos de x. Então, 1 é ridículo. Isso aqui é aproximadamente x2 e a menos x2 sobre 2, ou seja, x2y. Né? Que é a equação original. Então, para grandes valores de x, uma solução dessa equação é y igual a e a menos x2 sobre 2. Tem uma outra que é y igual a mais x2 sobre 2. Bom, essa aqui está dentro do que eu quero. Essa é uma gaussiana, ela cai a zero rapidamente quando eu me afasto de x igual a zero. E essa aqui é o que eu não quero. É uma coisa que cresce rapidamente quando eu me afasto de x igual a zero. Então, entre os dois comportamentos assintóticos dessa solução, né, eu, por condição de contorno, escolho o de cima, para que o meu sistema seja limitado espacialmente. Tem a probabilidade essencialmente zero de estar muito longe da origem. Né? Bom, mas essa não é a equação que eu tenho que resolver. A equação que eu tenho que resolver é essa. Né? Mas, para gigantescos u's, o comportamento é aquele mesmo. Né? O que será que acontece para u's não tão gigantescos? Bom, aí o que eu quero é procurar soluções que sejam mais complexas, de forma a incluir o papel ali do lambda, né? Mas ao mesmo tempo mantenham o comportamento assintótico e a menos x2 sobre 2. Ora, isso é garantido se eu tiver um polinômio de x e a menos x2 sobre 2 como solução. Porque qualquer que seja a ordem do polinômio, esse comportamento vai sempre ser dominado por e a menos x2 sobre 2. Né? Porque qualquer potência de x elevado a n e a menos x2 sobre 2, tende a zero para x tendendo a infinito. Essa gaussiana domina sobre qualquer potência. Uma série infinita vezes e a menos x2 sobre 2, aí já é diferente. Essa série pode convergir para e a x2 sobre 2, por exemplo. E mata o comportamento assintótico do e a menos x2 sobre 2. Então eu vou procurar soluções que sejam polinômios vezes e a menos x2 sobre 2. Né? Bom, como a nossa variável é u, então eu vou procurar soluções psi de u que sejam da forma um polinômio em u e a menos u2 sobre 2. Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente insere essas... O h é um polinômio, eu não sei o que ele é, só sei que deve ser um polinômio. Tá? E a menos u2 sobre 2 é uma função escrita em todos os seus detalhes. Impor que isso seja uma solução dessa equação aqui, né, consiste em colocar um psi daquela forma nessa equação, e a equação então vai dizer alguma coisa sobre o h. Ela vai dar uma equação diferencial que o h tem que satisfazer para que aquele h e a menos u2 sobre 2 seja solução. Ou seja, estou parecendo o Lula de 5 em 5 minutos fala, ou seja. Ouvindo o discurso dele, até cronometrei. Ele fala, ou seja, no lugar onde não tem o menor cabimento. É um hábito de falar. Né? Ou seja, nós temos que reescrever
essa equação aqui com o psi dessa forma. Então, d psi dx, d psi du, né? d psi du é dh du e a menos u2 sobre 2. O DHDU, ele mesmo não aparece lá, o d psi du, que aparece é o d2 psi du2. Então, d2 psi du2 é igual a d2h du2. Ah, não, aqui eu esqueci um termo. Isso é grave. d psi du é dh du e a menos 2 mais h du ddu de e a menos u2 sobre 2. Agora estou com vergonha de dizer ou seja. dh du e a menos u2 sobre 2. Isso aqui, essa derivada é menos u e a menos u2 sobre 2 h de u. E agora, d2 psi du2 é d2h du2 e a menos u2 sobre 2 menos u e a menos u2 sobre 2 dh du. Esse ainda é a derivada desse termo aqui, né? Depois esse aqui vai ter três termos. Menos, primeiro derivando em relação a u, dá simplesmente e a menos u2 sobre 2 hu. Depois dá menos u, derivada de e a menos u2 sobre 2. Menos u e a menos u2 sobre 2h. E finalmente, menos u e a menos u2 sobre 2 dh du. Então, a derivada segunda já é grandinha. Então, pode simplificar um pouco, né? Esse termo aqui aparece duas vezes, então d2 psi du2 é igual a, primeiro todos os termos têm um e a menos μ2 sobre 2. Então, pondo em evidência, fica d2h du2 menos 2u dh du então esse já foi, este e este. Depois vem mais u2 menos 1 mais u2 menos 1 h de u. Isso é o d2 psi du2. Bom, então a equação é d2 psi du2 mais lambda menos u2 psi igual a zero. Então, isso dá d2h
DU2 menos 2U DHDU mais U2 menos 1H mais... Agora, esses termos aqui também, o psi, ele vai ficar H vezes E a menos o 2 sobre 2, o 2 sobre 2 tem todos os termos que eu cancelo. Então fica mais lambda menos o 2 H igual a 0. E é um cancelamento deste termo com este. De maneira que a equação para H é D2H DU2 menos 2U DHDU mais lambda menos 1H igual a 0. Se vocês olharem lá para cima, é exatamente aquela equação, né? A variável x é u, etc. Então vamos voltar para comparar com aquela equação lá. Vamos voltar a chamar h de y e u de x, né? Agora nós não temos mais problema de dimensão. Então a equação é d2y dx2 menos 2x dy dx mais lambda menos 1y igual a 0. Vou inventar uma história agora para vocês descansarem um pouco. Ainda há pouco eu falei, né, que para físicos uma série de potências é simplesmente um polinômio grandão, né? Mas na realidade não só para físicos. Existe um famoso trabalho do Euler. Euler foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos, né? Tem gente que diz que foi o maior matemático de todos os tempos. Mas como não se estabeleceu uma métrica do conjunto de matemáticos, esse problema é decidido. Em todo caso, ele foi o matemático que mais publicou, que por os critérios do CNPq o colocaria em primeiro lugar. Além disso, uma grande parte da vida dele foi cego. Então o peso dos trabalhos é ainda maior, né? Olha, uma figura fantástica. Ele publicou cego, é isso? O Euler, uma boa parte da carreira, enquanto cego, ele publicou mais de 600 trabalhos. Nossa! Bom, naquela época, um dos problemas importantes da matemática era calcular π. E, naturalmente, o método original de calcular π, né, desenhar circunferências e medir o comprimento da circunferência, comparar com o comprimento do raio da circunferência, é muito precário, né? Então, a primeira maneira analítica de calcular π foi através de certas séries de potências. Existem séries famosas que somadas dão π2 sobre 2, coisa assim, né? E era uma tarefa importante. Não sei porque que eles queriam saber π com tantas casas, né? Não é que, quer dizer, os próprios astrônomos usam poucas casas. Naquela época a astronomia era feita com tubos furados, né? Não tinha nem objetivo, era um cano furado.
e esperava-se em Deus que o cano fosse bem retinho, e com esses canos furados, Kepler descobriu as leis que descreve as trajetórias dos planetas e a cronologia dos seus movimentos. Pessoal, e essas observações que ele usou foram feitas na Dinamarca por Tycho Brahe, né? Não por ele, mas por Tycho Brahe. Na Dinamarca, né? Dinamarca, sabe, astrônomo trabalha de noite, né? Por razões óbvias. A céu aberto, né? Num frio dinamarquês, quer dizer, é um heroísmo, né? Você fica horas e horas lá, a 30 abaixo de zero, tomando nota da posição lá do planeta. Mas com aquelas observações, pi igual a 3,14 era mais que suficiente. Mas eles queriam saber que diabo é esse pi, né? Que número. Problemas teóricos, né? Ele termina, não termina. A demonstração de que pi é um irracional foi muito posterior. Então o Euler, eu não me lembro de memória, mas eu vou achar a referência e vou trazer um dia para vocês aqui. Ele desconfiava que nunca se sabe por quê, esses gênios, ele desconfiava que uma série, uma determinada série, fosse uma boa maneira de calcular π. Bom, a maneira de desconfiar provavelmente é que ele calculou a série até, incluindo um certo número de termos, e viu que chegava perto de π ou de um múltiplo de π. Então ele concluiu que se ele conseguisse somar a série inteira, ele ia ter o valor exato. Mas somar uma série não é um negócio assim, é um número infinito de termos, né? Quer dizer, em princípio é infactível. Se você tem algum lance genial e descobre uma técnica para fazer essas infinitas operações num número, reduzi-los a um número finito de operações, né, que se chama somar a série, isso é um grande feito, nunca é uma coisa trivial. E ele fez o seguinte, ele resolveu considerar a série como um polinômio e usar aquelas relações entre os coeficientes e as raízes do polinômio. Como é que se chama isso? Tem um... Girard, As regras de Girard, ele aplicou as regras de Girard para uma série infinita. Obviamente elas não valem para uma série infinita. Mas ele acertou. Quer dizer, ele calculou, achou π2 sobre 4. Não tenho certeza que seja esse número. E aí obteve as melhores determinações de π e tal, né? Depois, com o tempo, o pessoal percebeu que não valia aquela demonstração, né? Tinha que ser diferente, não pode usar as regras de Girard para uma série infinita. Mas naquele caso deu certo, né? E o Euler, ele era um exemplar típico do matemático pré-era rigorista, né? A era rigorista foi introduzida por Cauchy e Gauss, essencialmente, e Weierstrass, pouco depois. O Weierstrass teria ficado horrorizado com essa demonstração. Mas o fato é que ele conseguiu obter a soma da série, né? E, bom, aí aquela técnica foi usada para somar 1000 outras séries, davam tudo errado. Aquela deu certo porque era o Euler. Então tem esse aspecto aí que nós não entendemos ainda, né? Como é que para eles dá certo. Ele já estava cego nessa época? Não, acho que não. Esse é um dos primeiros trabalhos dele. Mas provavelmente já não enxergava muito bem, não. Porque ele não percebeu que não era uma série, que fosse um polinômio. Os termos mais distantes ele já não via. Bom, então agora nós vamos usar o nosso método de Frobenius para resolver essa equação. Isso aqui é que nós somos mestres. Y. Isso aqui é um ponto
x igual a zero é um ponto ordinário. Então é o caso mais simples. Então, y de x é igual a soma para n de 0 a infinito de an xn. Quando é o ponto ordinário, você sempre tem que o S, né, a equação inicial, é S, S menos 1 igual a 0. Então S igual a 0 ou S igual a 1. Nós vamos pegar o S igual a 0 e a expansão do y de x, então é essa aqui. dy dx é então soma para n de 0 a infinito de n a n x n menos 1 de 2y dx2 igual a soma para n de 0 a infinito de n menos 1 a n x a n menos 2. Então nós temos soma para n de 0 a infinito de n menos 1 a n x a n menos 2. Pois essa soma aqui vai ter um menos 2x multiplicando, então fica menos 2 soma para n de 0 a infinito de n a n x elevado a n, tem um x vezes x a n menos 1, mais lambda menos 1 soma para n de 0 a infinito de a n xn igual a 0. Isso imediatamente dá uma relação de recorrência, que é a seguinte. Vamos pegar a potência xn, a coeficiente da potência xn. Então fica lambda menos 1 an menos 2n an. E aqui, para eu ter a potência xn, eu tenho que tomar n igual a n mais 2. Né? Então, mais n mais 2, n mais 1, a n mais 2 é igual a 0. Ou seja, a n mais 2 é igual. Professor, ali não precisava fazer para n começando em 1, primeiro termo? Como? Primeira somatória. Qual? Do outro lado mesmo ali. Tinha que fazer para n começando a 1 no outro lado. Aquele primeiro termo ali, a somatória, como é n vezes n menos 1. O que é que tem? Como é n vezes n menos 1, o n precisa começar com 1 ou ele começa com 0 mesmo? Não, ele é igual a 0. Porque o termo n igual a 0 ele é 0 porque esse n é 0, ele conserta sozinho. A rigor sim, mas ele conserta sozinho. Então, n mais 2, n mais 1, a n mais 2 é igual a 2n mais 1 menos lambda a n. Portanto, a n mais 2 é igual a 2n mais 1 menos lambda sobre n mais 2, n mais 1, a n. Então aí eu tenho uma série de recorrência que é do tipo que associa coeficientes com índices de mesma paridade. Né?
coeficientes A1, A3, A5, etc., fazem parte dessa relação de recorrência, e também A0, A2, A4, mas separadamente. Então eu tenho soluções, por exemplo, se eu ponho A1 igual a 0, eu tenho A3 igual a 5, igual a 7, etc., todos iguais a 0, e fico com os coeficientes A0, A2, A4, etc., que são determinados por essa série. Isso é uma solução. Mas eu posso fazer o contrário também. Eu posso tomar A0 igual a 0, e aí tem um polinômio com só potências ímpares, né? Todas essas soluções são os chamados polinômios de Hermite. Bom, por enquanto não são polinômios, são séries infinitas. Então vamos primeiro tomar essa situação aqui, que A1 igual a 0. O A0 é indeterminado, ele não pode ser determinado por essa regra de recorrência, né? Nós temos A2 é igual o N é o índice desse aqui, né? Então é 1 menos lambda sobre 2. A primeira relação que nós temos é essa, A2 igual a 1 menos lambda sobre 2 a 0, né? E assim por diante. Nós temos essa fórmula que dá os termos sucessivos. Mas nós queremos que essa solução seja um polinômio. Então, note o seguinte: lambda é um parâmetro, é um número real qualquer, não é dito nada sobre ele. No caso em que o A0, quer dizer, o A1 for 0 ou indeterminado, aí o lambda precisa ser 1, não é isso? Para a equação continuar sendo 0, não tem que ter o lambda, isso vai ter que ter uma condição para o lambda no caso. Não, se esse termo for 0, não há valor que isso possa ter para que o seguinte seja diferente. Se o A0 não é 0, aí você joga na equação n igual a 0, você vai ter lambda menos 1 que multiplica 0 é igual a 0. Né? Se você tiver A1 aqui... Não, na equação de cima, tomando n igual a 0 e considerando que o A0 não é 0. Ah, não, isso tem solução também, nós vamos ver depois dessa. Tá. Isso são os polinômios ímpares de Hermite. Existem as duas coisas, existem os polinômios pares e os polinômios ímpares. Bem, então primeiro eu vou construir esse polinômio em que os coeficientes, um dos polinômios em que os coeficientes de índice ímpar são nulos, existem na realidade infinitos. Mas o ponto importante é esse aqui. Para isso ser polinômio, eu preciso ter o seguinte: dois n mais 1 menos lambda, n mais 2, n mais 1, a 0. Aí. E lambda é um parâmetro qualquer, né? Se esse numerador for 0, né, a n vai ser o último coeficiente não nulo. Porque o seguinte, a n menos 2 vai ser 0, e aí todos em seguida vão ser 0 também, porque ele vai ser sempre um termo multiplicado pelo coeficiente anterior, que é 0. Então, se o numerador se anula, eu tenho o que eu quero, quer dizer, a série de potências é um polinômio que termina com um certo valor. Se lambda for igual a 2n mais 1 para um certo n, se lambda for igual a 2n mais 1 para um certo n, então isso acontece, quer dizer, o polinômio vai ter os coeficientes A0, A2 até a n par, e os outros são 0.
Quer dizer, a série é truncada no ponto por uma escolha adequada de lambda, né? Vamos ver o que acontece se lambda for igual a 2n mais 1. Nós temos uma relação entre lambda e a energia do sistema. Lambda foi definido para que isso aí seja dimensional, né? Então, se lambda é igual a 2n mais 1, nós temos 2n mais 1 é igual a 2e sobre h cortado ômega. Ou seja, E é igual a h cortado ômega sobre 2n mais 1. Ou E, vamos chamar de EN, igual a h cortado ômega n mais meio. Para n's inteiros. Isso aqui é o espectro de energia do oscilador harmônico. São os níveis de energia que o oscilador harmônico quântico pode tomar. E saiu simplesmente do fato de que eu exigi que a série fosse truncada num certo ponto, né? Como esse valor de n aqui pode ser qualquer, né? Eu vou ter, por exemplo, vou ter um polinômio em que n igual a 1, então eu vou ter, ou n igual a 0 até, lambda, nesse caso vai ser igual a 1, e depois vou ter, bom, isso aqui são pares, né? Então eles são sempre números ímpares. Lambda igual a 3, cada um deles vai dar um valor para a energia, que é um nível de energia que o oscilador harmônico pode ter. Ele não pode ter, bom, existem outros ainda, que são os correspondentes às soluções ímpares. Mas o resultado geral é que se eu tomo todos os n's inteiros, pares ou ímpares, essas energias são as energias que o oscilador harmônico pode ter. Os n's pares vieram dessa conta aqui, e os n's ímpares vêm de tratar os outros polônios ímpares, que A0 é igual a 0 e os coeficientes de índice ímpar que são diferentes de 0. Bom, está no fim da aula. Na próxima aula eu vou calcular alguns desses polinômios de Hermite, mas o que eu queria deixar claro aqui é como é que aparece quando é que aparece esse método de Frobenius na vida real, né? Se é que a vida de um físico pode ser chamada de vida real, ela aparece quase sempre dessa forma. Quer dizer, você tem que achar uma solução que é um polinômio. Aí você usa o método de Frobenius, que dá uma série, e você tem que ter um parâmetro na equação que seja tal que ele, para certas escolhas dele, ele trunca a série num certo ponto. Isso vai se refletir no valor da energia do sistema e da origem aos tais níveis de energia. Por hoje é isso.